Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos, então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, iremos iniciar o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, parte 1. Vamos começar, então, por esse primeiro item, né, a vida futura. Mas antes disso, tem esse pequeno texto de introdução. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então, em cima dessa passagem, temos aqui aquele momento que Jesus está sendo julgado pelos fariseus, que eram os judeus conservadores da época. Estava sendo julgado de estar pregando algo que ia contra o que eles acreditavam. Só que os judeus, o povo judeu, não tinham autonomia para condená-lo à morte. Então eles jogaram isso para o Estado, no caso, o governo, na figura de Pilatos, para que ele condenasse Jesus, pois eles, claro, não tinham esse poder. Então, Pôncio Pilatos vai interrogar Jesus, né? Então, você é o rei dos judeus. Se você está se colocando como rei dos judeus, você está cometendo um crime. Aí Jesus responde: Não, você que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Aí Pôncio Pilatos se confunde. Jesus ainda diz: Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Neste momento, Pilatos se volta para os fariseus e diz: Eu não tenho como condená-lo, porque eu não encontro crime nele. Os fariseus insistem: Você vai ter que condená-lo, ele precisa ser condenado, e isso repetidamente. Então é o momento que Pôncio Pilatos joga para a população: Como é feriado da Páscoa, nós costumamos oferecer um indulto, onde um criminoso pode ser perdoado e é liberto. Vocês querem que solte Jesus ou que soltem Barrabás, que era um outro criminoso, também estava preso? Aí a população começa a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. E isso quase que em uníssono. Pessoas que estavam próximas, se aproximando, começaram todas a gritarem ao mesmo tempo a mesma frase. Com isso, Barrabás é solto e crucificam Jesus. Pilatos não encontra crime em suas atitudes. Joga para o povo. E jogando para o povo é quando ele está literalmente lavando as mãos sobre o destino da vida de Jesus. Olha, não sou eu que estou condenando Jesus, pois eu não vi culpa nele. Ou seja,
Foi a democracia, né? Foi o povo que decidiu. Meu amigo. Vamos em frente. 2.1. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como meta que a humanidade irá ter e devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então é isso. Segundo a visão espírita, ao analisar essa parte que está aqui no texto, ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e devendo constituir como objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Quando ele diz: "Meu reino não é deste mundo", ele é de onde? É de outro mundo? O que seria esse outro mundo? Quando a gente fala de mundo, o que a gente pensa? Em planetas? Mas temos também uma outra concepção. Pelo menos hoje nós temos outra concepção. Na época, as pessoas eram os conhecimento muito limitado, né? Então, quando a gente fala de mundo, a gente fala aqui de mundo material e mundo espiritual. Então, quando ele fala que não é deste mundo, ele não está falando de Saturno, Júpiter. Quando ele fala de que não é deste mundo, que o reino dele não é deste mundo, ele está falando que não é aqui do mundo material. E ele se refere à vida futura, ou seja, o mundo espiritual. Continuando aqui no texto, devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Qual que é a meta da humanidade? Estar conectado a esse mundo espiritual. O que é estar conectado a este mundo espiritual? Não significa morrer. Estar conectado no mundo espiritual significa viver em função das coisas que são boas para o espírito, que são benéficas para o espírito. Esta é a tua meta, esta é a minha meta, esta é a meta de todos nós. Não ficar priorizando prazeres materiais. E eu não estou falando aqui de relações físicas. Estou falando aqui daquela pessoa que passa anos da vida obcecado em adquirir aquele carro dos sonhos, a casa dos sonhos, e para isso acaba passando por cima de muitas outras coisas. É aquela pessoa que fica dia e noite trabalhando sem dar atenção para o filho. Ou seja, eu estou fazendo coisas para a matéria e não coisas para o espírito. Estou servindo ao reino dos homens e não ao reino de Deus. Porque é o reino dos homens que diz: você tem que ter um carro maravilhoso, você tem que ter aquela casa imponente, você tem que ser rico, você tem que ter alguma coisa, né?
Isso é o reino dos homens. No reino de Deus somos aceitos como somos de fato. Ou seja, seria muito interessante se nossas preocupações fossem direcionadas à vida futura e não para esse momento aqui e agora. Não é mesmo? Vamos em frente. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. E é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens, e só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, vou parar um pouquinho aqui, ó. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. O Evangelho, deixa eu falar uma coisa aqui, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não apresenta os fatos de forma cronológica, conforme está lá no Novo Testamento. E aí, Kardec coloca logo agora, aqui no capítulo 2, no início no início do livro, a condenação do Cristo. Por quê? Porque esse é o ponto de destaque que tem que ser estudado, a questão da humildade, a questão da gratidão. E aqui ele coloca, é o ponto de mira de todos os homens, só ele justifica as anomalias da vida terrena. Que anomalias? Porque uma pessoa nasce com uma anomalia e outra não. Kardec diz assim, quando eu acredito, vou colocar aqui uma interpretação, quando eu acredito apenas na vida atual, na vida presente, eu acabo me revoltando quando eu observo Deus colocando uma pessoa com oportunidades frequentes na vida e outra que não dá nada certo. Quando eu penso apenas na vida presente, na vida atual, eu acabo me revoltando quando eu vejo que Deus colocou uma criança nascer num lar com um pai alcoólatra, que vai abusar dela, e coloca outra num lar que o pai fica dando atenção, brincando e educando ela o tempo todo. Então, quando você analisa esse cenário e visualiza várias diferenças que se remontam como injustiças, acaba não fazendo sentido aos olhos de muitas pessoas. Aí eu estou falando aqui de crenças diferentes que existem na nossa sociedade. Então, conforme Kardec coloca no texto, quando você aplica esse dogma e entende que existe uma vida futura, uma reencarnação, entende por que uma pessoa nasce com uma demência numa cadeira de rodas, ou porque nasce num lar abusivo, ou porque alguém nasce com relativas facilidades, ou seja, a meritocracia que cada um tem, ou seja, cada um está passando pelo que precisa passar de acordo com aquilo que construiu em outras existências. Está entendendo? Então, se a gente pensar apenas na vida atual, digamos que essa fosse a nossa crença, não faz muito sentido as coisas, né? Continuando aqui no texto. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que eles pertenciam, com vitória sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência
aquelas leis. Era essa a crença deles. Que a felicidade vinha das conquistas dos bens terrenos. Então, os judeus, como a gente já colocou aqui, eles seguem aqueles 5 livros iniciais do Antigo Testamento, escrito por Moisés. E esses 5 livros, eles chamam de Torá. Essa crença que eles possuem, que Deus nos premia em vida, é o que faz o indivíduo focar estritamente no que está acontecendo agora, sem pensar em nada além da atual existência. Está entendendo? Uma cultura extremamente materialista. Vamos em frente. Uma nota colocada aqui para ilustrar melhor sobre o que é judaísmo. Há 5 formas ou grupos principais do judaísmo no mundo de hoje. Eles são o judaísmo ortodoxo, conservador, reformista, reconstrucionista e humanista. As crenças e requisitos de cada grupo diferem dramaticamente. No entanto, uma breve lista das crenças tradicionais do judaísmo inclui o seguinte: Deus é o criador de tudo que existe. Ele é um, não possui um corpo físico e apenas ele deve ser louvado como autoridade absoluta do universo. Deus revelou os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica a Moisés. Eles não serão modificados ou aumentados no futuro. Deus se comunicou com o povo judaico através dos profetas. Deus monitora as atividades dos humanos. Ele recompensa individualmente pelas boas obras e pune o mal. Apesar de os cristãos basearem muito na sua fé nas mesmas escrituras hebraicas que os judeus, há grandes diferenças em suas crenças. Os judeus geralmente consideram ações e comportamento como sendo de grande importância. Crenças surgem das ações. Isso muito difere dos cristãos conservadores, para os quais a crença é de grande importância e ações são o resultado daquela crença. Então aqui a gente vai compreendendo um pouco melhor todo esse cenário envolvendo o judaísmo. É interessante saber como eles pensam até para respeitá-los. Concordam? Até para facilitar o diálogo com eles. É isso que eu coloco justamente para isso, porque a gente tem que respeitar, em primeiro lugar, a crença do outro. Aí vem, por que eles não gostavam de Jesus? Porque aos olhos deles, Jesus infringiu suas leis. Vamos lá. A crença judaica não aceita o conceito cristão do pecado original. A crença de que todas as pessoas herdaram o pecado de Adão e Eva quando desobedeceram às instruções de Deus no Jardim do Éden. O judaísmo afirma a bondade inerente do mundo e do seu povo como cristãos de Deus. Os seguidores judeus são capazes de santificar suas vidas e se aproximarem de Deus ao cumprir o mitzvah, mandamentos divinos. Nenhum salvador é necessário ou disponível como intermediário. As crenças sobre Jesus variam consideravelmente. Alguns o enxergam como grande professor moral. Outros o veem como falso profeta ou ídolo do cristianismo. Alguns grupos do judaísmo nem repetem o nome dele devido à proibição de dizer o nome de um ídolo. Estão compreendendo? Todas essas 2 notas do expositor aqui que eu coloquei, justamente é a ótica do judaísmo diante do cristianismo, diante da figura de Cristo. Ou seja, há diferenças significativas de ponto de vista, mas de uma forma geral, eles não veem Jesus como o Messias, como o enviado de Deus. Continuando. Há 613 mandamentos encontrados no livro do Levítico e outros livros que regulam todos os aspectos da vida judaica. Os 10 mandamentos, como delineados em Êxodo 20, de 1 a 17, Deuteronômio
capítulo 5, de 6 a 21, formam um curto resumo da lei. O Messias, ungido de Deus, vai aparecer no futuro e reunir os judeus mais uma vez na terra de Israel. Haverá uma grande ressurreição dos mortos naquele tempo. O templo de Jerusalém, o qual foi destruído em 70 depois de Cristo, vai ser reconstruído. Os judeus são conhecidos como o povo escolhido de Deus. Isso não significa que devam ser considerados um grupo superior a qualquer outro. Versículos bíblicos como Êxodo, capítulo 19, versículo 5, apenas afirmam que Deus escolheu Israel para receber e estudar a Torá, para louvar a Deus, para descansar no sábado e para celebrar os festivais. Os judeus não foram escolhidos para serem melhores do que os outros, mas apenas para serem uma luz aos gentios e uma bênção às outras nações. Essa questão de não reconhecer Jesus é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Devemos, antes, acima de qualquer coisa, visualizá-lo na amplitude que merece ser visto. Seguir Cristo, não significa apenas ler as suas mensagens, mas tentar agir como agiria se estivesse aqui presencialmente. Então, eu posso ser, por exemplo, o Messias da minha família. Eu estou falando de comportamento, eu estou falando de postura. Eu posso ser o Messias da minha família, eu posso ser o Messias do meu filho, eu posso ser o ungido de Deus que ajuda o meu pai a parar de beber. Eu posso expandir e posso ser o Messias das pessoas às quais me relaciono e ser aquele indivíduo que auxilia uma pequena população do meu bairro a recolher cestas básicas. Ou seja, a mensagem de Cristo é de uma amplitude incomensurável. Vamos em frente. Como o judaísmo entende a vida após a morte? A ideia de vida após a morte é um postulado da teologia judaica, porém, não uma afirmação. E como muitos outros conceitos, está sujeito a diversas interpretações. Para os ortodoxos, a noção de vida após a morte é uma declaração da crença na vinda do Messias, que ressuscitara fisicamente os mortos. Para os judeus liberais, por outro lado, a ideia é mais figurativa do que literal. Existe a terra dos vivos e existe a terra dos mortos. A ponte entre elas é o amor. Nós atravessamos essa ponte diariamente por meio dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Seguindo o exemplo daqueles que partiram, dedicando nossa vida à perpetuação dos seus ideais, nós lhe concedemos a imortalidade. Enquanto nós vivermos, eles viverão. Vocês estão compreendendo? Esse texto aqui é uma continuidade das notas que eu estou colocando sobre o ponto de vista do judaísmo diante, no caso aqui, da vida após a morte. Olha, seguindo o exemplo daqueles que partiram, dedicando nossa vida à perpetuação dos seus ideais, nós lhe concedemos a imortalidade. Enquanto nós vivermos, eles viverão. Então, considerando isso, o que seria a vida após a morte para alguns? Seria chegar o momento que todos ressuscitarão. Para outros é visualizado que eu faça uma travessia de uma maneira simbólica. Para outros é a questão da perpetuação dos ideais. O que é isso? Um exemplo. Se eu ensino, por exemplo, o meu filho que devemos ser honestos, e ele, quando cresce, tem essa postura, eu, de certa forma, continuo vivo, pois o que passei para ele está sendo praticado. Então, é uma metáfora da imortalidade.
dentro da visão judaica. Quanto mais eu for respeitado, quanto mais for respeitado aquilo que eu deixei, mais forte será a minha presença. Entenderam? Então, imagine como que é para a cultura judaica ler esse título. Meu reino não é deste mundo. Eu, como judeu, não posso aceitar uma pessoa que chega e diz que é o Messias. Mas ele não pode ser o Messias. Ele está cometendo um crime. Ele está infringindo uma lei. Por que ele está dizendo que ele é o rei dos judeus? Entenderam? Porque ele, fazendo isso, se coloca, no mínimo, em pé de igualdade com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para a cultura judaica, isso aí é uma ofensa absurda. Então, para alguém ter essas crenças em sua base, ele não acredita, gente, ele não acredita que há intermediário. Veja, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se coloque naquela época. Os fariseus eram os poderosos da época, com poderes, inclusive, para influenciar poderes do Estado, né? Então era natural que quisessem eliminar Jesus. Natural na visão deles. Eu só estou tentando explicar qual era a ótica deles diante desse cenário todo. Porque se você analisar aquilo que a gente colocou em uma das últimas aulas, foi a mesma coisa que fizeram com Sócrates. Porque, de certa forma, era uma pessoa que levavam o povo a pensar de forma diferente. E isso gerava um incômodo, né, para os poderosos. Vamos em frente. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E é esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-se luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para um grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. No segundo parágrafo aqui, Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-se luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Então, Jesus vem na época com tantas mensagens, tantas parábolas, mas ele coloca um limite. Ele não tem como abrir de uma forma muito clara, até porque ele sabia da limitação das pessoas. Se ele coloca, você vai morrer, você vai sair desse corpo, isso aqui, colocando toda a questão da espiritualidade, como que seria? Na verdade, não haveria compreensão, né? Porque hoje a gente está em 2020, com tanta coisa que já foi esclarecida, e ainda não há. Imagine naquela época.
não é verdade? Continuando, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas faces todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, fica claro que cada um aqui vai pagar pelo mal que fez e o outro vai usufruir dos bens, de todas as atitudes boas que realizou, né? Porque dessa forma a gente desconstrói aquela questão de sorte ou azar que eu coloquei no início dos textos de hoje. Porque um nasce em cadeira de rodas e o outro é um atleta, porque um tem dificuldades de movimentação e o outro não, né? Tudo se realiza pelo mérito. É a justiça divina. De outra forma, seria como se Deus jogasse dados e aí um nasce com sorte e o outro não. O que não faria muito sentido. Concorda? Vamos em frente. 2.2 A realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem será o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então Kardec, aqui, coloca esse posicionamento de Jesus, que afirma ser um rei, mas não como alguém que ficará num trono, lá em cima, num trono, dando ordem, mas como alguém que reconhece e aceita esta gratidão quanto esse amor,
quanto a essa responsabilidade de governar e auxiliar as pessoas na sua evolução. Por isso a afirmação: o reino, esse reino, não é deste mundo. Ele é um rei, mas não deste mundo. Ele não estará sentado ao trono, e sim caminhando sempre entre nós. É isso. Terminamos aqui a primeira parte. Na próxima semana, nos encontraremos para dar sequência a esse capítulo e entraremos na ponto de vista, né? É isso? Ponto de vista e instruções dos espíritos. Gostaria muito de saber de vocês o que vocês acharam, qual a opinião que tiveram sobre aquilo que foi colocado aqui. Será um prazer receber alguns relatos. A participação de vocês é muito importante. Muito obrigado pela presença, pelo acompanhamento, por estar sempre aqui com a gente. E até a próxima semana. Tchau, tchau.